O meu combinado com você é que você não vai sair desse vídeo sem entender completamente o que é um sistema embarcado. Como desenvolver, vou mostrar exemplos de projetos de coisas físicas, sistemas embarcados mesmo. Na minha bancada você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, provavelmente você tem sistemas embarcados aí na sua casa também. Vou te mostrar como desenvolver, vou te mostrar projeto, vamos abrir componente, vamos abrir esquemático, vamos abrir placa, vamos abrir tudo. Porque o meu objetivo aqui é que você saia desse vídeo entendendo o que é um sistema embarcado, mas não só sabendo repetir uma teoria. Porque você provavelmente já viu em livro, já viu em aula, já viu em um monte de lugar e, sistemas embarcados, parece uma coisa tão distante. Meu objetivo com esse vídeo é que você tenha uma compreensão real do que é isso, para que você olhe as coisas e entenda, tipo, isso aqui é um sistema embarcado. Isso aqui é. Tá bom? Então esse é o meu compromisso com você, esse é o compromisso nesse vídeo. O vídeo pode estar um pouquinho longo, mas eu te prometo que vai valer a pena, porque daqui você não sai sem entender, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento de hardware já há 5 anos, desde que eu saí da faculdade. Já comecei a botar a mão na massa, na eletrônica, então por mais que minha formação tenha sido engenharia da computação, que tem um pouquinho de hardware, um pouquinho de software, o que eu decidi me aprofundar mesmo foi desenvolvimento de placas de circuito impresso, desenvolvimento de projetos eletrônicos e de produção de conteúdo aqui pra vocês, que eu desenvolvo conteúdo aqui desde 2017, desde a época da faculdade, quando eu tava no 8º período, começando meu TCC, foi quando eu comecei a compartilhar conhecimento com vocês aqui na internet. Então já seja muito bem-vindo, se inscreva aqui nesse canal para acompanhar desenvolvimento de projetos, muita técnica, muitas videoaulas como essa, onde eu trago um conceito de uma maneira que é impossível você não entender, porque eu explico bonitinho aqui e a comunidade que já acompanha o Julia Labs pode confirmar aqui nos comentários que a explicação dada por Julia Labs é a explicação compreendida, tá? Então, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre sistemas embarcados. Nosso vídeo de hoje ele é patrocinado pela Celos. A Celos é uma ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar a dar vida aos seus projetos eletrônicos. Com a Celos você consegue começar um projeto selecionando quais são os cubos que envolvem esse desenvolvimento e a própria ferramenta vai gerar os esquemáticos eletrônicos para que você possa usar no seu projeto. Não só isso, a Celos também te oferece a documentação completa do seu desenvolvimento e também os arquivos já no software de desenvolvimento que você deseja continuar o desenvolvimento do seu projeto com um esquemático totalmente montado e a board pré-organizada. Como no vídeo de hoje, meu objetivo não é só te trazer uma teoria vaga, mas te mostrar prática, te mostrar mão na massa, te mostrar desenvolvimento. Daqui a pouquinho a gente volta nas células porque eu vou te mostrar projetos de sistemas embarcados sendo desenvolvidos para que você possa estudar cada componente, cada detalhe, cada construção e que você possa também usar esse projeto como base para o desenvolvimento dos seus próximos projetos. Agora, bora para uma teoria rápida, só para que você não fique perdido quando a gente for para a bancada. Um sistema embarcado, ele é um sistema que ele é totalmente diferente do seu computador, totalmente diferente do seu celular. Seu computador e seu celular são dispositivos que eles atendem várias funções. Então você consegue fazer ligação, você consegue entrar na internet, você consegue adicionar novos programas, novas funcionalidades, novos recursos, você consegue digitar, no teclado, você consegue fazer muitas coisas com um computador pessoal, ou com seu celular, ou com seu tablet, etc. Um sistema embarcado, ele tem uma função muito específica, e ele vai cumprir apenas aquela função a qual ele foi desenvolvido para cumprir. Então, um bom exemplo de sistema embarcado é sua máquina de lavar roupa, sua geladeira, seu micro-ondas. Você consegue ver que você não consegue interagir e adicionar novas funções a esse dispositivo que já foi criado. Então, na placa-mãe ali do seu micro-ondas, ela foi desenvolvida com um microcontrolador que vai receber o estímulo ali dos sensores e dos atuadores, vai mandar sinal para os atuadores, para o motor, para o display, enfim, para cumprir uma função muito específica. E ele só consegue cumprir aquela função. Um micro-ondas não consegue ser outra coisa, a não ser que você abra o seu micro-ondas, faça um hardware hacking no seu micro-ondas e transforme ele em outra coisa. Mas a não ser isso, naturalmente, seu micro-ondas ele não vai oferecer outra função. Aquela placa-mãe, ela não vai conseguir cumprir outra função a não ser um micro-ondas. Então, como características de um hardware embarcado, para você conseguir identificar, normalmente ele vai ter uma função específica, ele vai ter baixo consumo de energia, porque normalmente a gente acaba escolhendo só o que precisa e não coisas
muito gerais, então imagina a quantidade de energia, por exemplo, que o seu computador precisa para lidar com vários elementos, né? Então o hardware embarcado, ele tá enxuto o suficiente para gastar só a energia necessária para aquela função e nada mais, né? Ele vai cumprir aquilo lá, vai gastar para fazer aquilo lá e nada mais. Tem uma alta confiabilidade e estabilidade, porque o sistema desenvolvido, ele já está com as entradas e saídas muito certinhas, muito alinhadas. Então, a chance de bugs ela é muito menor, porque todas as possibilidades já foram previstas. Diferente, por exemplo, de um computador, que as possibilidades do que pode acontecer ali são praticamente infinitas, né? Quantas formas de interagir com o seu computador você pode ter, quantas coisas, objetos você consegue plugar ali no USB do seu computador, né? Você consegue interagir de formas muito mais aleatórias do que em um sistema embarcado, onde o microcontrolador vai receber exatamente os estímulos, por exemplo. Voltando lá, por exemplo, do micro-ondas, o estímulo ali do que você vai clicar nas teclas, então essa daqui são as entradas, a entrada também do sensor, se a porta está aberta ou fechada, e as saídas vai ser girar a mesa, vai ser emitir as ondas, vai ser o display, vai ser o buzzer que vai tocar. Então, essas entradas e saídas, elas já foram definidas, o microcontrolador ele não vai receber nada além disso. Então, por isso, dá alta confiabilidade e estabilidade no funcionamento desse sistema. E geralmente também, como característica de um sistema embarcado, ele tem um microcontrolador ou um processador embarcado ali específico. Agora vamos pausar a teoria porque eu quero te mostrar na bancada projetos embarcados que eu tenho aqui. Você vai ver que algumas coisas provavelmente você tem aí também. Então, como eu tô abrindo algumas coisas aqui, faça o exercício de abrir alguns produtos, se eles estão estragados, se não tem mais uso, para você fazer essa identificação, para você fazer essa análise, essa observação de um sistema embarcado na vida real, tá? Então vamos lá para a bancada. Aí eu vim pra bancada aqui, ó, porque eu encontrei um fone de ouvido Bluetooth meu bem antigo, que eu lembro que eu tinha aberto aqui pra ver algumas coisas e descobrir alguns elementos. Na verdade, eu tava bem interessada em saber qual que era a bateria usada. Aí eu vou te mostrar ele aqui de perto na bancada, pra você ver a carinha de um sistema embarcado. Também vou aproveitar pra mostrar projetos embarcados que eu mesma desenvolvi. Então, olha só, esse aqui é um sistema embarcado. É um fone de ouvido Bluetooth, provavelmente já viu esse tipo de produto. E olha só aqui dentro, tá vendo? A gente tem a bateria, provavelmente a gente tem a comunicação Bluetooth aqui, a gente tem a parte de alimentação de energia, né, que ele faz por esses pontinhos aqui. Ó, tem 2 ímãs também para ele grudar no casezinho e realizar a conexão aqui com esses pinzinhos, né? E aqui ele conecta isso diretamente aqui na PCB, na placa, no projeto eletrônico, e provavelmente ele tem algum circuitinho ali para fazer o carregamento da bateria, que daí eu não consigo identificar porque são aquelas coisas, né? Tem coisas aqui, elementos que a gente nem sempre consegue identificar que componentes são, porque acaba sendo ou segredo de desenvolvimento, ou a gente não consegue ler qual que é o componente e encontrar o exato componente. Eu vou tentar destacar ele aqui, vamos ver se eu consigo, pra gente ver a outra face da PCB, porque eu sei que ele é dupla face. Ah, olha só, tá vendo? Então aqui a gente continua tendo elementos aqui. Provavelmente, assim, se eu fosse chutar, eu diria que esse aqui é o microcontrolador. A parte de Bluetooth, provavelmente, tá? Provavelmente esse aqui, que ele tem uma carinha de um encapsulamento que pode ser ou um relógio, né, um clock ou uma antena. Eu imagino que esse aqui seja uma antena, né? É que ele é muito parecido com o encapsulamento dos cristais osciladores, né? Mas se fosse julgar aqui pelo que tem disponível nesse projeto aqui, eu diria que ele é a parte do Bluetooth. Nós temos aqui a bateria. O alto-falante está aqui, olha só, que bonitinho, pequenininho, né? É muito legal quando a gente abre assim alguma coisa tão pequenininha, porque a gente vê que praticamente todas as coisas que a gente conhece em eletrônica tem uma versão em miniatura. E o que eu tava interessada quando eu abri esse projeto foi na bateria, porque vocês sabem que eu gosto de desenvolver projetos wearable, projetos bem compactos, então eu queria saber que bateria era a que era usada dentro do fone de ouvido, porque é uma bateria muito pequena, e aí eu queria saber quantos miliamperes, ó, e qual o tamanho dela, qual a ligação, então acabei descobrindo, ó, que é uma bateria até bem convencional, assim, eu já tinha visto esse modelinho aqui em outros tamanhos, mas tão pequenininho aqui, foi a primeira vez, foi quando eu abri esse projeto aqui. Outros projetos embarcados, então, ó, Smartwatch é um excelente exemplo de um projeto embarcado. Então, o smartwatch tem display, tem sensores, provavelmente tem uma bateria aqui, que deva ser pouca coisa maior do que essa, imagino. Tem sistema de carregamento, tem aqui a parte, ó, dos conectores, tá vendo, ó? Provavelmente o sistema aqui, ele é muito parecido, tá vendo? E provavelmente também tem ímãs do ladinho ali pra fazer a conexão, porque quando a gente vai carregar, ó, ele tem a parte macho aqui, e ó, ele meio que gruda, tá vendo, ó? Que é magnético, então provavelmente tem ímãs aqui também. Então aqui embaixo nós temos alguns sensores, porque ele vê, né, quando ele tá em contato aqui com o pulso.
ele vê batimento cardíaco, todo aquele tracking fitness, né, questão de sono e tudo mais. Aqui a gente tem o display, ele tem conexão Bluetooth, só que se a gente quiser ver certinho o que compõe aqui, a gente precisaria de um projeto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra você um projeto que eu encontrei para você entender todos os elementos aqui de um smartwatch, tá? Eu encontrei um projeto bem legal ali com tudo, tá? Pra você ver componente, ver a visão geral de tudo que compõe, ver parte de energia, tudo. Então daqui a pouquinho eu te mostro, porque antes queria te mostrar um projeto meu de sistema embarcado, né? Então, ó, assim como o fone Bluetooth só sabe ser um fone Bluetooth, meu smartwatch só sabe ser um smartwatch, o RetroBlipper só sabe ser o RetroBlipper. Esse daqui é um projeto que eu desenvolvi, ele é microcontrolado, temos aqui um Atine 402, e esse projeto aqui, ele só sabe ser uma caixinha musical. Então, a única função que ele tem é quando clica nesse botão aqui, toca uma música que tá pré-programada já no microcontrolador, aqui nesse buzzer. Diferente ali, ó, de outros projetos, esse aqui, por exemplo, você não teria nem noção de como você poderia acessar o microcontrolador, né? Mas esse aqui, como ele é um projetinho educacional, vamos dizer assim, eu deixei disponível aqui, tá? As entradas e saídas para que possa acessar o microcontrolador para poder reprogramar, mudar a música, mudar os códigos, né? Mas isso aqui não é nada convencional para um projeto embarcado, né? Normalmente isso aqui fica bem escondido, ou até protegido, ou até impossível de ser acessado. Depois eu vou te mostrar o projeto de desenvolvimento ali, quando a gente botar mão na massa em projeto mesmo, e aí você vai ver, né? Algumas questões ali, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de poder mudar o código do microcontrolador dentro de um projeto embarcado. Bom, acho que agora que você já tem uma visão do produto mesmo, vamos explorar um projeto de desenvolvimento como se fôssemos desenvolvedores mesmo. A gente vai desenvolver um projeto de um smartwatch. O que a gente precisa ter nesse projeto? Vamos dar uma olhadinha agora na parte de desenvolvimento? Olha só o que eu encontrei para te mostrar e conseguir exemplificar então a composição de um sistema embarcado. Aqui eu estou usando a plataforma da Celos, eu recomendei a Celos para vocês aqui no início do vídeo. Agora eu vou te mostrar aqui dentro porque eu consegui encontrar um projeto de um smartwatch, e aqui a gente tem todos os elementos que a gente tem em um smartwatch, e o legal de estudar aqui dentro da Celos é que a gente consegue acessar não só o desenho, assim, os cubos do projeto, então uma visão mais superficial do que composto esse desenvolvimento, mas a gente consegue também entrar aqui para ver toda a parte de eletrônica. Então eu consigo, por exemplo, entrar aqui e ver todos os componentes usados, os esquemáticos usados. Ó, então aqui, por exemplo, é a parte do microcontrolador, eu consigo ver exatamente o microcontrolador usado e os componentes usados para esse microcontrolador funcionar. Eu vou deixar todos os links, inclusive acho que é legal eu deixar esse link desse projeto aqui para ti também, aí tu consegue acessar, estudar e rever esse projeto aqui, até modificar também, porque se você quiser você pode adicionar mais elementos, mas vamos dar uma exploradinha em cada um dos elementos aqui que eu vou te explicar o funcionamento da composição geral de um projeto embarcado, e depois a gente parte também para dar uma analisadinha sobre os componentes escolhidos, que eu acho que é legal para você conseguir entender assim até que nível, até que ponto você precisa profissionalizar um projeto e até que ponto você consegue profissionalizar um projeto também quando você está realmente dedicado a desenvolver um hardware embarcado. Então aqui dá para ver já logo de cara, bem grandão, o microcontrolador. O microcontrolador normalmente vai ser a parte central, é onde a gente vai conseguir conectar os componentes eletrônicos para rodar ali a programação, mandar o que tem que ser feito em cada local aqui. E além do microcontrolador a gente vai ter então quais são os sensores e quais são os atuadores e a parte de energia, né? Eu sempre gosto de pensar exatamente nessa sequência, né? Quem é o microcontrolador, quem são os atuadores, quem são os sensores e quem é a energia, porque se a gente tem bem separadinho isso, a gente não esquece de colocar nada no nosso sistema. Então aqui a gente tem o microcontrolador principal e a gente tem como sensores aqui um sensor de velocidade angular e um sensor de temperatura. A gente também tem um display, que acho que é bem comum, né? Se a gente tá fazendo um smartwatch, pensar no display é bem legal. Inclusive, daqui a pouquinho eu quero mostrar mais dentro aqui do display, porque principalmente se você, como eu, gosta de desenvolvimento, gosta de abrir as coisas, entender como as coisas funcionam, nossa, aqui tá o paraíso, tá? Já vou te mostrar, porque vou dedicar um tempinho pra gente falar sobre isso aqui, porque eu adoro saber como que as coisinhas foram feitas e quais são esses componentes pra poder replicar nos meus projetos também. Continuando aqui, a gente tem a parte então do buzzer e do Bluetooth. Muito provavelmente esse smartwatch aqui, ele tem a comunicação com o celular, por exemplo, para troca de dados, e também temos um buzzer para notificação do usuário, se, enfim, alarme e outros
elementos aí que a gente queira utilizar o buzzer para fazer notificação. Na parte de alimentação, então, caso você não esteja muito acostumado a desenvolver um projeto embarcado ou não tenha aí muito costume de desenvolvimento de projeto, olha só que legal e olha só que interessante. Aqui a gente tem a parte do USB, que no caso é onde a gente vai conseguir fazer a entrada de energia. Só que tá vendo que o USB ele não tá ligado diretamente ao microcontrolador, diferente de um projeto microcontrolado normal que a gente faz, por exemplo, usando um ESP, usando o Arduino, a gente tem a entrada do conector USB também com ligação ao microcontrolador. Isso porque é importante para a gente poder fazer a atualização de código. Só que em um projeto embarcado, o intuito do desenvolvedor não é que o usuário consiga espetar o USB, espetar no computador e hackear o que ele acabou de desenvolver, ou até criar bugs ali por conta de conseguir fazer alguma troca no código. Então, a alimentação, por mais que ela seja feita pelo USB, ela não tem, tá vendo? Não existe conexão lá ao microcontrolador. Normalmente, para atualização de código de sistemas embarcados, é deixado na própria PCB alguns pontos específicos que o desenvolvedor, a empresa vai lá, vai pinar esses pontos e vai trocar o código ali já diretamente numa saída, numa troca no computador da empresa mesmo, né? No computador do desenvolvedor. Então, o USB aqui ele é exclusivo para alimentação. A gente tem a parte de carregamento de bateria, a gente tem conectado a isso também o battery housing, que é a casinha onde a gente vai inserir bateria. Como a gente está falando de smartwatch, faz muito sentido, né? A gente tem uma bateria, tem um sistema de carregamento e também temos a parte de regulador de tensão. Quando a gente está falando de um sistema embarcado, a gente precisa construir todas as proteções e todas as etapas ali desse sistema. E quando a gente está desenvolvendo um projeto com Arduino, por exemplo, é só espetar e as portas ali de entrada e saída, elas já estão reguladas, o microcontrolador já está recebendo a energia que ele precisa da maneira com que ele precisa. Quando a gente está desenvolvendo embarcado, a gente precisa se preocupar com como cada elemento que está no meu circuito vai receber essa energia. Então aqui a gente pode ver que a parte de supply ela tem um regulador de tensão que vai alimentar o microcontrolador e que também vai alimentar o display e os sensores. O buzzer poderia também estar sendo alimentado aqui pela parte do regulador, mas o desenvolvedor aqui preferiu fazer a alimentação diretamente na GPIO. Isso não está errado, desde que o buzzer que foi usado consuma apenas a corrente que a GPIO está fornecendo, né? Se for a mais do que isso, se você olhar no datasheet for a mais do que isso, você pode alimentar diretamente no regulador de tensão também. Anota aí como um ponto importante, você precisa pensar sobre a alimentação do seu sistema embarcado e pensar muito bem, porque é diferente de projetos microcontroladores que normalmente a gente não pensa muito, só sai colocando a fonte na devboard. Aqui você está construindo todos esses elementos. E falando desse desenvolvimento, aqui nas células primeiro a gente começa com os blocos, né, com os cubos. Então a gente tem uma visão assim bem distante, né, de como que está sendo desenvolvido, porque a própria plataforma, quando a gente resolve os cubos aqui em cima, ela gera a eletrônica, o esquemático de cada um dos cubos para a gente poder utilizar no nosso desenvolvimento. Aqui esse projeto eu peguei um dos projetos compartilhados que já estão disponíveis na plataforma. Eu encontrei lá um projeto de smartwatch para fazer esse estudo, mas você poderia também estar desenvolvendo esse projeto do zero, pegando cada um dos cubos e adicionando aqui. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar com um projeto compartilhado, eu vou lá, faço a pesquisa de qual projeto que mais parece com o que eu quero desenvolver, no caso aqui é o smartwatch, e depois eu venho aqui adicionando os cubos das funcionalidades que eu quero ou deletando o que eu não quero, né? Então esse projeto aqui, por exemplo, eu poderia adicionar outros sensores, como por exemplo o sensor de fluxo sanguíneo, por exemplo, para pegar batimento cardíaco, esse tipo de coisa, outros sensores aí voltados à medicina, eu poderia adicionar eles aqui, resolver novamente, fazer as conexões e encontrar os esquemáticos. Quando a gente fala de encontrar os esquemáticos, isso significa que eu consigo entrar aqui e ver qual é a sugestão das células para esse desenvolvimento. Eu posso fazer a seleção completa, né? Então o ideal é que você não só chegue aqui e gostei. Você faça uma pesquisa e faça uma análise certinho de cada uma das eletrônicas que estão aqui. Como por exemplo, olha só, o display. Então aqui a Cellus dispõe aqui algumas sugestões de displays para serem usados nesse projeto. Essa daqui, como ele já está aqui selecionado por mim, porque eu peguei um projeto que estava compartilhado, que já tinha as seleções, né? Mas ele traz aqui cada um dos displays e a eletrônica necessária para cada um desses modelos. E você pode ir buscando e pesquisando esses modelos. E isso aqui, para mim, curiosinha que sou em desenvolvimento de projetos, isso aqui é um prato cheio, porque eu vou te mostrar, ó. Normalmente, quando a gente olha um produto pronto, a gente abre e é doido para saber onde é que foi que o fabricante
fabricante, o desenvolvedor achou aqueles elementos. E aqui, nesse projeto de smartwatch, eu tenho exatamente qual que foi o display, esse display redondinho. E eu nunca antes tinha encontrado qual que era o modelo exato desse componente. Então aqui eu consigo entrar no cubo, né, na sugestão de esquemático que a Celos trouxe, e eu consigo ver aqui, ó, exatamente quem é o display, qual que é o número dele no fabricante. Aí eu encontrei ele aqui, olha só, ele é da Fruit, é esse display aqui, e olha que perfeição, ele é um display touch de toque capacitivo, então ele é muito legal. É bem bacana, assim, abrir os projetos, esses projetos que você, poxa, eu não quero desenvolver exatamente isso, mas eu sei que tal produto tem aquele elemento que eu quero no meu projeto. Aí eu vou ali na Celos, pesquiso um projeto parecido e vou caçando, sabe? Os componentes usados. E o legal é que quando a gente está desenvolvendo meio que sozinho, assim, encontrei o display. Mas e aí? O display ele tem um conector, isso aqui não vem junto com o display, né? Pois é. Aqui nas Celos eu consigo pegar aqui na Boomlist, ó. Eu tenho aqui, cadê o J? Aqui, J1, que é... Eu sei que é o J1 por causa disso aqui, ó, tá? Quando eu abro aqui, eu consigo ver... Opa, aqui, ó, J1, que é o conector, né? No esquemático. Então eu venho aqui, J1 é esse aqui, tá vendo? E daí eu sei exatamente qual que é o conector para aquele exato display que eu quero usar. Então o projeto ele fica muito completo, né? Porque quando a gente está desenvolvendo, às vezes tem componentes como o display que eles são para fora, eles precisam de conectores muito específicos. E olha, se você gosta de eletrônica, você já desenvolveu o projeto, você sabe, é um caos na vida do desenvolvedor sair procurando conector, sair procurando cabo, sair procurando modelo, principalmente de coisas que interagem de alguma forma com o usuário, né? Componentes por si só já são difíceis às vezes de você fazer uma boa seleção, você ter segurança também na sua seleção, mas conectores, displays, cabos, conector USB, saber exatamente o modelo, às vezes a gente passa muito mais tempo procurando exatamente o componente do que desenvolvendo e botando a mão na massa. Então, você consegue usar a Celos para isso também. Isso aqui me ajuda muito, né? Quando você terminar aqui de resolver, você pode gerar a Boomlist. Aqui ele vai me trazer, né, que 80% dos cubos ali fui eu que fui lá e dei o lock no cubo, eu disse que exatamente aquele componente que eu queria, e aqui eu deixei 20% para ele trazer apenas as recomendações das Celos. O ideal é que você feche aqui os 100% e que você faça todas as seleções de todos os cubos, de todos os projetos, de todos os esquemas, que você passe o pente fino, estude cada um deles para realmente ter segurança no que você está fazendo. Já tem vídeo aula completa aqui no canal de como usar Celos passo a passo, então recomendo muito que você assista essa videoaula caso você for desenvolver um projeto embarcado por aí também. E falando ainda de componentes, eu consigo acessar a lista completa de componentes eletrônicos que foram usados nesse projeto. Também consigo ver qual que vai ser o custo estimado, né, para essa produção. Aqui a gente está fazendo um projeto só, então provavelmente o custo ele é muito maior na primeira unidade, e quanto mais desenvolvimento você vai fazendo, né, você vai acabar comprando mais componentes e pegando um preço melhor em cada um deles. Isso é consequente aí de ter um projeto protótipo e um projeto comercial, né? Essa diferença ela é bem impactante no custo da eletrônica, você deve imaginar aí. Mas se quiser que eu fale, que eu faça um outro vídeo falando só sobre custo de projeto, posso fazer. Eu amo falar sobre isso, então me pede aqui nos comentários se você quiser saber mais sobre custo de projeto, né? Cálculo de custo de projeto. Aqui nos Output Files, aqui eu consigo baixar o projeto de desenvolvimento. Então eu vou baixar aqui com o KiCad e também já vou aproveitar e vou baixar a documentação aqui desse projeto para você ver como que é legal. Assim, se você está desenvolvendo um projeto desde o início com a Celos, você consegue ter uma visualização da documentação desse projeto, e até antes de começar, de fato, botar a mão na massa, na PCB ali, de desenvolver board shape, de passar pente fino ali no encapsulamento de cada componente, você consegue enviar isso aqui, ó, por exemplo, para o seu cliente. Se você está desenvolvendo, né, para um cliente ou para uma empresa, enfim, você consegue fazer essa apresentação aqui para quem vai aprovar esse desenvolvimento. Então aqui tá a arquitetura do sistema, né, que a gente viu. Tem todos os esquemáticos aqui, ó, documentados, tá vendo? Olha só que legal. Cada esquemático utilizado, cada componente usado, isso aqui é bem legal. Quando você precisa fazer, às vezes, um debate com a sua equipe de trabalho para saber se, beleza, é isso que vai, é isso que não vai para o projeto. Então é bem interessante. E aqui no final a lista de todos os componentes que você pretende colocar e usar. E você não precisa muito se preocupar de que agora você precisa voltar aqui nesse documento e olhar exatamente o componente que você prometeu usar. Porque quando você abrir o arquivo de desenvolvimento que você baixou lá também, ó, você consegue encontrar todos os componentes aqui usados, tá vendo? Isso aqui é um projeto seu, um projeto de desenvolvimento. Não sei se você está 100% acostumado aí às plataformas de desenvolvimento de PCBs. Esse daqui é o KiCad, é um dos softwares de desenvolvimento, ele é gratuito, inclusive. E esse mesmo projeto que eu tô compartilhando com vocês aqui na descrição, você pode abrir, explorar isso aqui e ver com detalhes, né?
né, esse desenvolvimento. Então aqui você tem todos os esquemáticos usados ali, ó. Lembra do display? Que a gente ficou aqui explorando qual que era o display ali. Então aqui, se você quiser fazer modificações aqui, você pode fazer, né? Esse aqui é um projeto, é seu, ó. Pode editar, deletar componente, adicionar componente, projeto seu, né? Então quando você mandou lá o seu projeto para aprovação, quando você começar o desenvolvimento, você vai ter exatamente tudo aquilo que você prometeu que você ia colocar, né? Vai ter também a sua board já pré-organizada. Então o que eu recomendo é você agora passar um pente fino aqui na posição dos componentes eletrônicos, você reposicionar da maneira como você quer, fazer um body shape bem legal, mas se eu puder te dar já uma dica e recomendação, quando você for desenvolver, mantém esses componentes aqui, principalmente os componentes próximos ao microcontrolador, ó, próximos como estão aqui na sugestão, porque se você for ver na documentação do microcontrolador, você vai ver que ele vai sugerir alguns capacitores, resistores, que fiquem exatamente nessas posições e próximos a algumas saídas e entradas do microcontrolador. Isso por conta de que o microcontrolador normalmente tem muitos filtros, né? E daí a posição física do componente próximo ao microcontrolador importa muito. Então a Cellus já deixa pré-organizado. O que eu gosto de fazer é tipo assim, eu sei que isso aqui é referente a esse microcontrolador. Agora eu movo tudo junto, tá vendo? Ó? E daí eu rotaciono, coloco em outro lugar, mudo de camada, enfim, né? Faço aqui o meu body shape como eu quiser, personalizadíssimo, né? Que é uma assinatura Julia Labs, algo bem, bem, bem personalizado, mas mantendo aqui algumas posições. E lembra que eu falei pra vocês sobre a parte de programação do microcontrolador, que não é pelo USB? Ó, o projeto aqui da Cellus, ele já prevê também a parte de entrada aqui de código, então normalmente são pinos assim, ou às vezes é uma ligação com aquele Pogopi, então ele tem só uma marcaçãozinha douradinha na placa e depois vem uma máquina e pinça ali, né, pina aquilo ali para fazer a programação. Normalmente um sistema embarcado você não vai deixar para o usuário ali disponível para ele poder ficar programando e reprogramando o que você desenvolveu, né, porque senão daria pra gente fazer os nossos micro-ondas serem Game Boys quando a gente quisesse, né? Apesar de que se você abrir a placa do seu micro-ondas e tentar fazer isso, eu acho que você pode conseguir. Inclusive, eu acredito que alguém já tenha feito isso. Eu não duvido que alguém já não tenha rodado DOM no micro-ondas. Eu acredito que isso provavelmente já aconteceu. Então, é possível se você souber quais são as entradas e saídas ali do microcontrolador. E normalmente, quando a gente está falando de hardware embarcado, é realmente só com hardware hacking, de você abrir, ver, analisar, tentar fazer uma engenharia reversa ali para tentar entender quais são essas ligações para você poder reprogramar o código. Então é isso, né? Consegui te dar uma visão bem ampla aí sobre desenvolvimento de sistemas embarcados também agora, né? Eu quero saber se a promessa que eu te fiz no início do vídeo foi cumprida. Agora, você entende o que é um sistema embarcado ou não? Deixa pra mim aqui nos comentários se essa videoaula te ajudou, se tem outros assuntos aí envolvendo eletrônica, desenvolvimento de projetos, que estão meio confusos, que normalmente quando você vê esse termo aí, o negócio fica meio esquisito. Lembrando que já temos uma outra videoaula bem nesse estilo sobre projetos IoT, de internet das coisas. Então, de novo, quer saber como desenvolver, quer ver exemplos, quer ver projetos que eu desenvolvi? Na aula de IoT, inclusive, eu deixei um projeto que eu mesma desenvolvi disponível para vocês replicarem. Então também tá uma videoaula super completa. Se você quiser mergulhar ainda mais no universo Julia Labs, te convido para as nossas lives que estão acontecendo todas as segundas, terças, quintas e sextas, às 8 horas da noite aqui nesse canal. É só se inscrever, clicar no sininho que você vai receber a notificação e vai participar da nossa live também. E o nosso grupo do Discord também tá aqui na descrição desse vídeo, é só você acessar se você quiser fazer parte da nossa comunidade. É isso aí, eu te vejo num próximo vídeo e tchau!